Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, teu canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal porque estamos trazendo notícias quentes, galera. Vamos a debater sobre o futuro da Superliga Europeia, galera, que pode estar chegando ao fim. E a eterna novela da grada de animação. Grada seria a torcida, né, da animação no Camp Nou. Ok? Segura aí porque vem muita coisa. Então já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, ok? Venha formar parte da nossa comunidade de culés que temos aqui no YouTube, ok? Então comenta, compartilha, deixa teu like, interatua aqui com a galera, tá bom? Muito bem, galera. Então, o sonho da Superliga, será que está acabando? Pois é. Parece que o projeto da Superliga está dando seus últimos suspiros, né? Lá atrás, quando foi anunciada em 2021, né, com 12 clubes fundadores, foi um verdadeiro terremoto no futebol europeu, né? Barça, Real Madrid, Juventus, Milan, Inter de Milão, Atlético de Madrid e os gigantes da Premier, né? Os Big Six, né? Que chamam, né? Que são Manchester United, City, Chelsea, acho que era o Newcastle, não lembro, né? O Arsenal, né? Assim, os grandes seis, Liverpool, ok? Então, a ideia, galera, era uma liga fechada, com mais dinheiro, né? Mais controle para os clubes. E, detalhe importante, transmissão gratuita com patrocínios, né? Acho que ia ser pelo YouTube, assim como foi o Mundial de Clubes, né? O DAZN, né? Essa emissora também tinha os direitos, né? Então, dessa liga. Eu mesmo, galera, confesso, era a favor, né? E por quê? Porque eu não aguentava ver a UEFA e a FIFA monopolizando tudo, né? Sugando os clubes e deixando migalhas para quem realmente gera o espetáculo, né? Os jogadores e as instituições, né, ficavam com muito pouco dinheiro, né? Porque a UEFA e a FIFA, eles cobram muito dinheiro por patrocínio, por os direitos de transmissões dos jogos, né? E chegava muito pouco dinheiro para os clubes e os jogadores. Só que a Superliga, galera, foi mudando, né? Foi perdendo essência. De repente, já não era aquela liga simples e revolucionária. Os Big Six, né, da Inglaterra, os grandes times da Premier League saíram, né? E começaram a inventar divisões, né? Escalões também, formatos esquisitos. E o projeto, galera, parece que perdeu força, ok? Que já não eram... Ia ter 5 times que iam descer e iam subir para a segunda liga, alguma coisa assim. E aí vieram as pressões políticas, né? As torcidas na rua, as saídas em massa dos clubes ingleses, depois italianos. E quem sobrou? Né? Real Madrid, Atlético de Madrid e Barça. Depois saiu o Atlético de Madrid e ficaram os três, Real Madrid, Barça e a Juventus, né? E saiu a Juventus por último, né? E sobraram Barça e Real Madrid. Na prática, galera, ninguém saiu oficialmente, né? Por causa da cláusula absurda de 300 milhões para abandonar, né? Mas a verdade é que os clubes largaram a mão, né? E agora, segundo o RAC-U, né, o Barça estaria muito perto de abandonar oficialmente o projeto. Por quê? Porque Laporta vem se aproximando de Ceferin, né, que é presidente da UEFA, e até de Al-Khelaifi, né, do PSG, que sempre foi inimigo da Superliga. A prova? Fotos recentes de Laporta e Ceferin juntos, conversando longamente, algo que parecia impossível até pouco tempo, né? E não é só foto, não.
a UEFA já estaria até disposta a flexibilizar o retorno do Barça ao Camp Nou no meio da fase de grupos da Champions, né? Coisa impensável antes. E, favor por favor, né? Política pura. Porque a realidade da Champions, né? Aqui vem um ponto, por exemplo. A própria UEFA mudou o formato da Champions, né? Mais times, fase de liga em vez de grupos, mais jogos, mais dinheiro. Ou seja, galera, ficou bem parecido com a Superliga, né? Com o que a Superliga queria fazer. Então, a pressão da Superliga serviu para alguma coisa, né? Melhorou a Champions. E hoje, galera, o Barça enxerga que tem mais a ganhar voltando a se alinhar com a UEFA, né? E até a FIFA, né? Do que insisto, galera, que parece que estar em um projeto morto essa Superliga. Se o Barça realmente cair fora, quem fica sozinho defendendo a Superliga? O Real Madrid. E vamos falar a verdade, galera. Um projeto que já parece que não vai, né? Não anda. Sem apoio da Premier, sem a Itália, sem a França, só com Madrid, parece que não tem futuro, né? Então, sim, galera, podemos estar vendo o fim definitivo da Superliga. E eu digo mais, galera, Laporta está escolhendo um caminho que dá mais segurança, né, financeira e institucional, né? Pode doer no orgulho, mas eu acho, galera, que por enquanto é um movimento lógico, né? Mas talvez são especulações só pelas fotos, tá bom? Mas dá a impressão de que a Superliga está morta. E olha, galera, eu gostava da ideia da Superliga. Era ida e volta contra todos os melhores times da Europa, ok? Eu achava mais justo, uma competição mais justa, tá bom? Enfim, galera, vamos ver em que termina essa novela. Agora, mudando de tema, vamos falar da grada de animação, né? Que é a torcida da animação no Camp Nou, que também voltou ao debate, né? Contra o PSG. O silêncio no estádio foi constrangedor, galera. Os próprios jogadores sentiram falta da energia da torcida, né? Eric Garcia comentou no final do jogo e acho que Gerard Martin também comentaram que fazia falta a grada de animação, né? Os torcedores. Por exemplo, Lamine Yamal, galera, chegou a gesticular pedindo mais apoio durante o jogo, né? Muitos culés lembram do ambiente do ano passado, quando a grada estava funcionando, né? E a diferença é brutal, né? Quem já foi ao Camp Nou sabe, né? Quanto a torcida puxa, né? E o estádio vira outro, galera, né? Então, e não só indo para o Camp Nou, indo para qualquer outro estádio, né? A gente que não tem oportunidade para ir ao Camp Nou, mas que conhecem ou já têm ido a outros estádios, sabem como é uma torcida organizada, né? É diferente de um público qualquer, né? Que não é torcedor de um time. E o Camp Nou, né? O Barcelona, Real Madrid, esses times grandes, fora os torcedores, tem muitos fãs, né? Muitos turistas, muitas pessoas que viajam para conhecer o Camp Nou, que viajam para ver o time favorito, né? Mas que não são torcedores de uma... não fazem parte da torcida organizada. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Então, galera, tem muita diferença, tá? E a grada puxa muito, né? O estádio vira outro, né? Então, galera, claro, teve um rolo com multas, né? Com a sua torcida organizada do Barcelona. Lembram, foi um jogo da Champions League, eles levaram um cartel, acho que nazista, alguma coisa assim, né? E teve um rolo de multas, né? E responsabilidades que não foram cumpridas. E o Barça cortou, né? Até aí eu entendo. Mas também sempre falei, galera, que a torcida é fundamental, né? São eles que puxam os cantos e que iniciam as festas. Sem isso, galera, o Camp Nou vira um teatro, né? Eu estava ouvindo falar os youtubers sobre este tema justamente.
né? Por exemplo, o Spider Culé estava dizendo que o Camp Nou era conhecido como um teatro, né? Uma ópera, porque todo mundo ia para o campo para assistir os jogos, mas ficavam em silêncio como se fossem assistir uma obra de teatro, né? Porque ficavam, claro, também admirados com o jogo de Johan Cruyff, outros jogadores, né? Aquele, o Dream Team, né? O Dream Team. Então, faz falta, né? Faz falta, porque o Camp Nou também nunca foi muito barulhento, como outros campos, né? Como o do Liverpool, do Newcastle, que são conhecidos por esse barulho, né? Galera, mas a grada é fundamental, né? A torcida é fundamental, né? Então o Barça precisa resolver logo, né? E colocar regras claras, contrato cumprido, mas que a torcida volte, né? Porque a conexão entre o time e a torcida depende muito disso, ok? Resumindo, galera, a Superliga parece que está morta, ok? E o Barça deve sair oficialmente em breve, ok? Relação Laporta-Seferin cada vez mais próxima e Madrid deve ficar isolado. O Barça, galera, deve investir no fortalecimento da Champions também, tá? Que agora até lembra a Superliga original, tá bom? E no Camp Nou, sem a torcida da animação, não está indo muito bem, ok? A torcida precisa voltar e ser protagonista, porque os jogadores sentem isso na pele, né? Então, precisam resolver isso logo, né? Agora é com vocês. Quero saber a opinião de vocês. O Barça está certo em abandonar a Superliga e se alinhar de novo com a UEFA? Comenta comigo, tá? E sobre a grada, a torcida. Vocês também acham que é insuportável ver o Camp Nou sem alma? Né? Comentem aqui embaixo. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. E como sempre, não esqueçam aquele abraço de gol para todos e visca el Barça.